Você está na Lagronews, na Lagro TV, e eu agradeço a você pela nossa audiência. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente caro para o Brasil, exatamente o biocombustível, esse combustível do futuro, que, na realidade, é até do presente. E vamos trazer aqui hoje pessoas extremamente comprometidas, dois homens públicos de elevada reputação, de competências pontuadas, não só na vida pública, na vida legislativa, no executivo e também, hoje, à frente das lideranças das associações que importam nesse tema. Meu primeiro convidado é o ex-ministro da Agricultura e Pecuária brasileira, ministro Francisco Turra, que também foi deputado estadual, foi prefeito do Araú, foi deputado federal, foi, inclusive, presidente da Cobal, quando eu tive o privilégio de ser o superintendente da Cobal em Minas Gerais, da Conab, aliás, em Minas Gerais. Francisco Turra representa tudo o que a parte técnica do setor produtivo reclama. Exatamente a posição, a sua experiência também legislativa, a sua vocação obstinada para defender, junto à APROBio, a Associação do Conselho dos Administradores e Produtores de Biocombustíveis do Brasil, como também diversas entidades que sempre está à frente, principalmente também na Associação Brasileira da Proteína Animal. No outro lado está o deputado federal, também foi deputado estadual por diversos mandatos por São Paulo, uma liderança expoente brasileira, que liderou também, não só como no Executivo, como secretário da Habitação, quando foi deputado estadual, mas como secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Paulo, no governo Alckmin, que ampliou ali e potencializou o CAR. Você, junto com o Turra, são líderes tão importantes que o Brasil requer. Na liderança da Frente Parlamentar de Pecuária, na liderança das frentes parlamentares do setor sucroenergético, ou do ambientalismo, da mineração, ou seja, você está envolvido em todos os projetos importantes, inclusive como autor da lei do FIAGRO, esse importante projeto nacional, que eu sou testemunho, e a criação do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas, ou seja, a sua riqueza de conhecimento, sua vocação destinada pela causa da agricultura brasileira e dos setores nacionais são extraordinários. E, olha, estou esquecendo aí, você, produtor rural, você, dono de agroindústria, você que está nos ouvindo, você, advogado do agronegócio, Arnaldo Jardim também participou da criação do Fundo Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu queria, Vênia, a sua permissão, eu queria, depois de ter elencado isso tudo, pedir a você, licença, ministro Turra, para você falar um pouco desse combustível do futuro, e esse projeto que você foi o relator, que você mandou, foi para o Senado Federal. Então, a responsabilidade do Estado brasileiro, do Poder Legislativo, em avançar com essa proposta é extremamente importante, né? Principalmente relacionada à economia verde e à transição energética. Então, como é que está hoje, deputado? Como é que está popularizado isso hoje a partir do Senado Federal? Muito obrigado, Manuel Mário. Uma alegria muito grande poder dialogar com você, me apresentar no Alagro News e estar tão bem acompanhado com o nosso querido Francisco Turra. Primeiro, declinar a todos, relembrar que eu tive o privilégio de conviver com você quando você, aqui no estado de São Paulo, dirigiu a Conab e fez um trabalho muito importante. Me permito recordar e agradecê-lo mais uma vez por isso. Mas o nosso setor agro, que alimenta o Brasil e boa parte do mundo com grãos, com proteínas, agora passa a ser também um supridor de energia. Não é uma novidade. O agro sempre esteve neste caminho e isso fez a diferença. O consumo médio nos veículos leves no Brasil é de hoje 44% de combustível etanol. Em São Paulo, este percentual nos veículos leves chega a 58%. Soma-se a isso o biodiesel. Então, nós temos aqui uma situação climática mais favorável,
que, embora exija atenção sempre, mas é muito apoiado no processo dos biocombustíveis. Mas você me perguntou, Manuel, sobre a questão do combustível do futuro. E esse projeto vai adiante. Além do etanol e do biodiesel, ele também avança para que o querosene de aviação comece a ele ser misturado o SAF, Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável de aviação, que é a sigla internacional. Nós vamos ter várias rotas para produzi-lo, uma delas a partir do etanol, que nos permite produzir o combustível sustentável de aviação, e o nosso projeto acordado com todos, projeto acordado com o governo, vai gradativamente começar em e ir até 10% de mistura para diminuir o impacto da emissão de gases de efeito estufa a partir do uso do querosene de aviação. Vamos dar um passo a mais, que é o metano. Há 3 anos atrás, o Brasil, numa das COP, a COP de Glasgow, aderiu a uma proposta feita pelo governo americano de buscar diminuir não só o CO2, mas também o gás metano, CH4. E nós podemos diminuir isso. Da onde que vem o gás metano hoje? Vem através da cadeia de produção de proteína, o que é o nosso formidável prerrogativa de nós termos, primeiro, de exportação de carne bovina, segundo, de aves, quarto, de suínos do mundo, e isso tem como subproduto todo um material orgânico que hoje compromete pela emissão de gases de efeito estufa, mas bem tratado pode ser fonte para a produção do biometano, a partir das nossas granjas de suíno e de ave, a partir dos nossos confinamentos, que ainda bem crescem numa escala muito expressiva. Mas pode vir também de todo o processo da produção de celulose, de restos de manejo florestal, ou daquilo que se tira do setor sucroenergético, utilizando a chamada vinhaça ou a torta de filtro. Só isso, no estado de São Paulo, nos permitiria substituir todo o diesel usado agora nas usinas, e isso é um percentual muito significativo. Aliás, Manuel Mário, você esteve conosco lá na AgriShow e nós vimos lá, primeiro, o anúncio de motores de caminhão convertidos para serem movidos a etanol. E nós vimos a Scania anunciar a ampliação de todo o seu pátio de pesquisa para converter motores movidos a diesel para exatamente motores movidos a biogás, a biometano. Nós vimos lá a John Deere, que é uma campeã mundial na fabricação de equipamentos, anunciando também tratores movidos a biogás. Então, fazendo coro a isso que é uma evolução tecnológica muito significativa, que o Brasil avança na produção dos biocombustíveis. Portanto, o nosso projeto Combustível do Futuro, aprovado na Câmara por 429 votos a favor, apenas 19 votos contrários, que se encontra agora sendo analisado pelo Congresso, pelo Senado Federal, com a relatoria do competente senador veneziano Rego, tá certo? Eu tenho certeza que esse projeto vai caminhar. Ele disciplina um rumo para a evolução do etanol, disciplina o aumento da mistura do biodiesel, estabelece princípios para o uso e produção e incremento do biometano, que vai ser misturado ao nosso gás natural, e abre o caminho para o combustível sustentável de aviação, que é o SAF. Faz mais, Manuel Mário. Eu não quero falar demais, já estou exagerando aqui, mas estabelece aquilo que será o diesel verde, estabelece regras para a captura e estocagem de CO2, que vai nos permitir, em alguns casos, ter pegada de carbono negativa.
no processo de produção do etanol. Nós não vamos emitir no processo de produção do etanol. Ao contrário, nós vamos capturar carbono ao final do processo e estabelece normas que dialogam com o projeto que nós estamos por aprovar, que é do projeto que dá norte ao nosso sistema automotivo de evolução da inovação tecnológica de motores, o programa MOVER, quando estabelece o conceito de ciclo de vida, agora do poço à roda e depois do berço ao túmulo. É um projeto muito bacana, é um projeto que vai permitir ao Brasil consolidar o seu papel de liderança da nova economia, a economia de baixo carbono. Excelente, Arnaldo. Sua contextualização é primorosa a partir do momento que mostra exatamente os avanços, né? E o Brasil que reclama, né, nesse momento da transição. O Brasil é o maior produtor, o maior campeão na produção de alimentos, produção da transição das energias renováveis e também produtor, com certeza, campeão do clima, né? O Brasil tem essas potencialidades, evidentemente, que hoje eu entendendo e complementando aqui, eu acho que o ministro Turra vai nos dar agora todo o escopo exatamente do setor produtivo, né? Ele que consegue entender bem e parametrizar, ministro Turra, exatamente o que o Arnaldo falou, que a própria descarbonização da economia, hoje o biocombustível é um forte aliado para isso. Com certeza que é o que o mundo reclama, né? Nós precisamos descarbonizar a nossa economia o quanto antes, porque efeitos climáticos, igual houve essa tempestade aí no Rio Grande do Sul, é um processo mundial, um processo inexorável que acontecerá, está acontecendo em volta do planeta. Há poucos dias aconteceu lá nos Estados Unidos, um efeito talvez até pior que aconteceu no Rio Grande do Sul. E por via de consequências, essa descarbonização da economia precisa vir até para mitigar esses efeitos danosos aí de gases na atmosfera. E eu tenho o privilégio agora, então, de ouvir o ministro Turra, o que vai nos dar, com suas competências todas e como o seu comprometimento ali na associação, na presidência do Conselho dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a Probi, falar um pouco para a gente sobre isso, falar um pouco sobre a produção e esse mercado, ministro Turra, de biocombustível no Brasil. Como anda isso hoje? Bem, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande eu receber esse convite do Manuel Mário, que tanto o Arnaldo quanto eu podemos testemunhar. Teve uma passagem muito bonita, principalmente na superintendência da Conab, e eu fui superintendente e, graças a Deus, acertei na mosca. Então, você é muito generoso, dispensando realmente tanta cortesia para nós, mas realmente eu acho que você tem toda a razão de enaltecer a figura do Arnaldo Jardim. O Arnaldo realmente é um deputado diferenciado, um homem público vocacionado, alguém que, sinceramente, eu gostaria que fosse eternamente o meu representante, porque ou procuro, mesmo ele sendo deputado por São Paulo, nas grandes causas eu estou buscando alguém de competência, alguém que tem uma vida pública ilibada, e procuro o Arnaldo, ele sempre um norte dá, um caminho lhe dá, e assim ele fez exatamente com esse projeto inovador dos combustíveis do futuro. Está na mão de um mineiro, Manuel Mário, agora conduzir o final, a reta final. E o passo dado até aqui, imagine, só 19 votos contrários. Significa uma unanimidade nacional que coloca o Brasil no concerto de poucos países do mundo que já avançaram nesse campo dos combustíveis do futuro. Qual é a grande riqueza do Brasil? Produzir alimentos e energia limpa, né? Os combustíveis do futuro, eles têm uma força muito grande para o Brasil do amanhã. Isso que a gente precisa se inteirar. Não é alguma coisa para a gente ficar na dúvida, não. É alguma coisa que está aí, latente, e qualquer um está vendo. E aqui no Rio Grande do Sul estamos vendo a crise climática severíssima que se repete, e vocês não têm noção, porque não estão aqui, viram só a imagem
do que eu estou vendo aqui nesse Rio Grande do Sul, sob todos os pontos de vista, econômico, social, político, assim, é realmente uma tragédia. Uma região rica, produtora de proteína animal, o Vale do Taquari, vales férteis, levados pela água, 3 enchentes sucessivas. Aqui em Porto Alegre, o drama social, vilas inteiras arrasadas, vidas levadas, ceifadas. Agora, a infraestrutura do Rio Grande do Sul atacada de uma forma violenta, inclemente, impiedosa. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de dizer vou indo para Marau, eu vou para algum lugar, estamos ilhados aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que mudança climática, se alguém tem dúvida, olhe para cá. É necessário fazer alguma coisa por isso. E nós estamos fazendo. O Arnaldo lançou o projeto Combustíveis do Futuro, exatamente para mitigar todo esse drama que nós estamos vivendo. E observe uma coisa, isso que eu chamo a atenção a todos. O Brasil, por exemplo, em biodiesel, já é o 3º maior produtor do mundo. Está na nossa frente Estados Unidos, a Indonésia e Brasil. Não é uma novidade. Nós somos competentes. O etanol, há 50 anos o Brasil move com ele. E ele move o Brasil há 50 anos. Lá atrás, no século passado, a gente via o etanol, os programas de etanol que já existiam. Então, não é algo que nós vamos improvisar, bom, o Brasil vai arriscar. Não, os combustíveis do futuro têm uma marca muito brasileira. O Arnaldo falou, por exemplo, o SAF, que é alguma coisa que o mundo espera do Brasil. Nós temos aqui uma biomassa tão diversificada. Aqui no Sul, por exemplo, nós precisamos dar um destino, precisamos agregar valor a essa produção de soja que se agiganta a cada ano. No centro-oeste do Brasil, a maior produção de soja, que hoje é transformada, por exemplo, no biodiesel, no farelo, e o farelo que alimenta o maior exportador do mundo de proteína animal. Nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina e o maior, desde 2005, de carne de frango. Somos o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo. Nós somos o 4º maior de suínos, podendo triplicar a exportação em pouco tempo. Precisamos ter farelo, alimento, e o alimento, ao invés de você levar para a China, importar da China para cá, nós exportamos ração, soja e tudo. O mundo árabe agora deu uma tentativa de ter uma produção própria de frango, por exemplo, que é o grande consumo deles é a carne de frango, não é de suínos por um problema religioso. Então, o que aconteceu? Há muita dificuldade, porque eles não têm condições, eles não têm assim, estrutura e nem condições naturais para produzir soja, não tem como. Então, o custo para eles seria imenso, e foi imenso, e o resultado muito pequeno. O Brasil, ao natural, ele tem alternativas muito grandes aí, o Arnaldo falou bem, não é só a soja, não é só a graxaria, que era poluidora, e hoje ela vai trabalhar em favor da saúde humana. Veja você, a graxaria era um desastre. Nós não tínhamos, assim, não só valor, custo com a graxaria, com óleo servido, com a própria graxa, com a banha, com o sebo. E hoje isso é uma riqueza. Recolhem nos restaurantes aí a gordura saturada para transformar em biodiesel. E eu falei antes, por exemplo, em termos vegetais, farelo de soja, mamona, né, tantas coisas em cada um dos pontos do Brasil para produzir biodiesel e se tornar, em pouco tempo, o 3º maior produtor do mundo. Então, eu acho que, tanto sobre combustíveis do futuro, o Arnaldo explicou bem, já estamos olhando para frente, né? O SAF, olhando, por exemplo, até os combustíveis sintéticos, dióxido de carbono, aviação sustentável, né? O ciclo completo disso aí, definido no marco regulatório que poucos países têm. Estados Unidos, União Europeia e nada mais praticamente do que isso. Nós seríamos realmente naquele reservado time no mundo que olhou muito à frente
que espiou o mundo para efetivamente projetá-lo dentro dessa direção da sustentabilidade, o novo século que vem. Enfim, nós deixamos um legado, Arnaldo, para as futuras gerações. E está aí, por exemplo, que o Brasil tem condições de fazê-lo, teve no etanol, tem no biodiesel, encontramos inimigos, que, como é natural, lá pelas tantas, mas o biodiesel causa problemas no frio, no calor, isso, aquilo. Olha, o que nós queremos é que se indique quem causou problema. Nós somos contra quem venha obstar o nosso caminho. Nós não queremos, efetivamente, que tenhamos aí a ausência da qualidade, do melhor produto. Rigor, nós queremos o mais absoluto. É isso que nós queremos, saibam todos os brasileiros. Perfeito. Ministro, nós estamos já chegando ao final do Alagro News. Você aí, telespectador, você ouvinte, obrigado pela sua audiência. Você está ouvindo os mestres hoje, maiores hoje, relacionados a esse projeto tão importante, né? Exatamente. Minas Gerais tem um compromisso muito grande com esse projeto. Deputado Arnaldo Jardim, ministro Turra, até porque nós somos pioneiros no programa Race to Zero, um programa que foi iniciado no primeiro mandato do governador Zema, pioneiramente enaltecendo as energias renováveis de Minas Gerais. O primeiro estado do hemisfério sul, o primeiro país do planeta, inclusive foi reconhecido na ONU, exatamente por essa iniciativa extraordinária do governador, que pôde manter e começou a estudar esses assuntos na mitigação da descarbonização da economia. E, junto a isso tudo, ministro Turra e a deputada Arnaldo Jardim, até o ministro Turra ficou sem internet, e o deputado Arnaldo Jardim fará suas considerações finais sobre esse projeto Combustível do Futuro. Meu caro Manuel Mário, eu quem agradeço muito essa oportunidade. A Alagro, que você tão bem coordena, é uma referência, formula ideias, apresenta propostas de políticas públicas, portanto, impacta diretamente na vida do nosso produtor rural, na oportunidade dele ter novas atribuições, agregar valor, e isso é decisivo para o desenvolvimento do nosso país. É no setor agro que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. E nós saímos agora muito reforçados no nosso trabalho do combustível do futuro, a partir desse diálogo com você, meu caro Manuel Mário, com o ministro Francisco Turra. Eu quero me somar, nós vamos aguardar o Senado Federal para que ele possa aperfeiçoar esse projeto. Reitero que na Câmara dos Deputados nós vamos ter uma ampla maioria já consolidada, já revelada nessa votação, de 429 votos a favor, apenas 19 votos contrários. Quero reiterar que isso foi feito, toda a construção desse projeto, em diálogo com as entidades do setor produtivo. Você sabe, eu sou vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Agropecuária, presido a Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados, por designação do nosso presidente Arthur Lira. Então, tudo isso fez com que nós pudéssemos seguir adiante, em diálogo com o Executivo, com todos os ministérios envolvidos, que apoiam integralmente o parecer por nós oferecido e aprovado na Câmara dos Deputados. O desafio é, portanto, meu caro Manuel Mário, acelerar essa aprovação e podermos, depois, fazer com que o Brasil amplie a vanguarda que já tem, o posto de liderança que já possui naquilo que é a economia de baixo carbono, a economia verde. Isso significa agregar valor. Seremos os campeões do etanol, do combustível marítimo sustentável, do combustível sustentável de aviação, na captura do metano e utilização do biometano para descarbonizar o nosso gás natural também, e isso tudo faz com que o Brasil possa seguir adiante. Muito obrigado, Manuel Mário. Conte sempre conosco. Parabéns à Alagro. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pela profícua posição, sempre relevante e importante a esse projeto tão importante que você lidera. Aliás, você tem que liderar os maiores projetos importantes, caros para o país.
Eu espero que o governo, inclusive o ministro Fábio, agora contemple, com certeza já está contemplando, e o governo assuma as suas responsabilidades também no Executivo. Eu agradeço a você aí, nosso telespectador, a você aí pela nossa audiência. A Alagro News tem crescido, a Alagro TV tem crescido muito pela credibilidade e pela reputação da informação, porque conhecimento gera valor. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Muito obrigado, ministro Francisco Turra, e até uma próxima oportunidade. Forte abraço.